No Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia afirmou que utilizar o caso do ex-presidente Lula para reabrir o debate sobre a prisão após julgamento em segunda instância seria algo para apequenar o Supremo, apequenar a Corte. A ministra deu essas declarações num jantar com jornalistas e empresários que foi promovido aqui em Brasília pelo site Poder 360 do jornalista Fernando Rodrigues. Após o TRF em Porto Alegre confirmar a condenação de Lula na Lava Jato, esse assunto sobre a prisão após a decisão em segunda instância voltou à tona. Lembrando que o atual entendimento do Supremo é de que com essa decisão lá do TRF4, o ex-presidente Lula já poderia ser preso com o início da execução da pena de mais de 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Só que esse debate no Supremo sempre terminou ali com um placar apertado, em 6-5. E alguns ministros já indicaram mudança nos seus votos. Então a Carmen Lúcia foi questionada sobre isso, então afirmou que uma situação específica como a do ex-presidente Lula não poderia gerar uma pauta diferente na Corte, não poderia pautar aí o Supremo, e se isso acontecesse iria apequenar o STF. E ela finalizou dizendo que não deve pautar ações que tratam desse tema, pelo menos aí enquanto estiver à frente do STF. Ela não descartou, porém, que outros ministros levem sim o assunto para o debate. Marco Aurélio Mello, por exemplo, já liberou 2 ações que tratam sobre esse tema e a possibilidade de prisão após a segunda instância. Ele já tem os votos prontos, mas ele explica que, de fato, a definição da pauta é uma atribuição exclusiva da Carmen Lúcia. Mesmo já com os votos prontos, depende da ministra Carmen Lúcia fazer esse julgamento. Eu já liberei os 2 processos para a pauta. Eu liberei agora ela é que designa dia, né? Depende dela, exclusivamente dela, com a palavra presidente. O placar foi um placar muito assim apertado, 6-5. Se essa ótica vai prevalecer ou não, que a maioria diga. Sem uma alteração no entendimento do STF, o ex-presidente Lula poderia ser preso logo após a análise dos recursos no TRF de Porto Alegre. No caso dele, são os chamados embargos de declaração, que tem uma tramitação mais célere. E a expectativa é que isso já esteja definido, por exemplo, em março. Apesar dessa pressão pela retomada lá do assunto no Supremo, o coordenador do projeto Supremo em Números, da FGV Rio, o professor Ivar Hartmann, lembra que a decisão do Supremo não obriga a Justiça a determinar a prisão de Lula. Ela abre essa possibilidade. Não é que após a análise dos embargos, ele obrigatoriamente será preso. Isso dependeria ainda de um pedido do Ministério Público e de uma análise, de uma fundamentação por parte do juiz. Então, o professor Ivar Hartmann concorda com a ministra Carmen Lúcia, diz que ela tem razão ao dizer que o assunto não é prioridade na Corte. Tem uma lista grande de questões aguardando uma análise do plenário do tribunal, em diferentes estágios, claro, e essa questão da execução da pena a partir da segunda instância, como eu disse, já foi decidida pelo plenário 3 vezes nos últimos 2 anos. Então a ministra tem razão, não há essa urgência. E pelo menos para fevereiro o assunto não está na pauta do Supremo. A Carmen Lúcia já divulgou a programação de julgamento, não está lá previsto esse debate sobre a possibilidade da prisão após a decisão de segunda instância, e para março também não há essa expectativa, um assunto que deve ficar mais para frente. Carmen Lúcia mesmo disse que, se depender dela, não entra na pauta, sabe?